Salve, salve nação! Saudações brunegras! Galera, domingo às 7 da noite tem Vasco e Flamengo. E já começou o clássico por aqui, cara, com as notícias, com as repercussões, com as polêmicas da arbitragem. É isso aí. A arbitragem será protagonista neste clássico? Tomara que não, né, cara? Tomara que os jogadores façam a diferença, né? Tomara que a arbitragem não interfira, porque já está tendo confusão com a arbitragem, galera. Vai ter até sorteio para saber quem irá apitar o jogo, né? Mas isso a gente deixa para o final do vídeo. Temos aqui também a situação de momento do Mateuzinho. Mateuzinho insiste em jogar no Corinthians e o Flamengo prefere vender para o Botafogo, porque lá, ó, a grana é à vista e o Corinthians quer parcelar. Entenda a situação no final do vídeo, tá bom? Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo, simbora! A gente vai pro Rio de Janeiro, porque também tem clássico por lá. Vasco e Flamengo, Pedro Henrique Torre de volta com as informações. Campo e bola. E, claro, também de arbitragem. Tudo bem, Pedro? Arbitragem? Tudo bem, Mari? Beijo para você novamente, abraço aos companheiros por aí. Exatamente, esse fim de semana temos o primeiro clássico carioca no Campeonato Estadual, Vasco e Flamengo, a volta do Maracanã, domingo, 19 horas. Então, essa grande expectativa, aquele 50-50, né? Torcida metade para cada lado, aqui no Rio de Janeiro ainda é possível, ainda tem essa convivência. Então, fica essa grande expectativa. Os times se preparando, o Vasco vem de uma derrota para o Nova Iguaçu, o Ramon Dias poupou alguns jogadores para essa partida. O Payet tem entrado no segundo tempo ali e tendo boas participações, está fininho, torcida vascaína com grande esperança. Será que começa o jogo nesse domingo? Então fica muito nessa expectativa de como o Vasco, depois até de uma boa pré-temporada no Uruguai, vai se portar no primeiro grande clássico com os seus reforços aí. Tem o João Vitor, enfim, o Rojas, umas peças novas que o Ramon Dias teve também para 2024. O Flamengo, pelo outro lado, também teve até um bom início, uma pré-temporada nos Estados Unidos, aquele 4-0 contra o Audax, aí depois voltou para o Brasil, teve esse 2-0 agora poupando jogadores no meio de semana. Bruno Henrique e Gabigol, quem diria, no time reserva, mas marcando gols. A tendência é sim que voltem Pedro e Cebolinha para o time no domingo, time titular, considerado titular pelo técnico Tite nesse momento. Mas os que falaram nesse fim de semana, na rodada do meio de semana, foram os auxiliares e filhos também dos treinadores, né? O Emiliano, pelo lado do Vasco, e também o Matheus, pelo lado do Flamengo, falaram um pouquinho sobre esse trabalho inicial de 2024. A gente acompanha um pouco do que falaram os dois auxiliares e filhos dos treinadores agora. O clássico a gente tem que jogar vida ou morte, como todos os jogos que estamos jogando. Sim, não, contra o Flamengo vamos jogar com tudo que a gente tem. A gente está em preparação. O ano passado chegamos à semifinal, terminamos peleando com a luta do rebaixamento. A gente tem uma planificação que não vai sair daí. Aconteça o que aconteça. Então a gente pretende ficar evoluindo e a gente só vai saber o quanto vai ser mais para frente. Vão vir percalços, vão vir momentos difíceis que vão consolidar ainda mais a equipe ou não. Vão vir momentos que a gente vai estar bem, fluindo muito natural. Então fica muito difícil te dar tanto uma porcentagem agora ou quanto vai atingir o ápice. Porque a gente pode falar que como equipe a gente está com um grupo que está muito consciente dessa evolução que a gente tem que estar tendo e todos incutindo uma mesma ideia de estar trabalhando e evoluindo sempre. Bom, o recorte é esse, Breiler. Payet e Arrasca, então, desde a estreia do francês. Aí são números parecidos, né? 20 jogos para o Payet, 16 jogos para o Arrascaeta, 3 gols para cada um, o Arrascaeta com mais assistências, 4 contra 2. Então, em números ali de participações em gols, Arrasca é top, de fato, né? tem mais em menos jogos. Já dá para fazer essa comparação, Breiler? Arrasca é monstro. Então, em termos de qualidade técnica, não vejo problema. São dois craques, dois meias geniais que
podem surpreender a qualquer momento. O Payet já demonstrou isso. Mesmo quando não estava na melhor física no ano passado, ele ainda assim fez diferença para o Vasco em alguns jogos, ajudou na reação, na luta contra o rebaixamento. E agora, fisicamente bem, é um jogador que tende a pegar mais na bola, que ganha mobilidade e, naturalmente, o Vasco fica melhor com ele. A grande diferença hoje é que o Arrascaeta tem companhia mais qualificada para dialogar e até para dividir essa responsabilidade. No Vasco, há uma dependência dessa excelência técnica do Payet. Então, por essa dependência, o Payet tende a ser um jogador mais sobrecarregado e o Arrascaeta, ele pode fazer a diferença, claro, no Flamengo. A gente já viu várias vezes jogo enroscado para o Flamengo, o Arrascaeta vai lá e resolve, mas tem outros caras com ele que demandam atenção e, naturalmente, se há um time com a qualidade do Flamengo, arrumado, como o Tite tem arrumado, e faz um sistema de marcação que dificulte o lado do Payet, uma dobra de marcação, ou até mesmo uma marcação individual, já fica muito difícil para o Vasco do Ramon Dias, ainda mais em reconstrução, conseguir alternativas a ele. E nesse ponto, o Flamengo leva uma vantagem evidente. É por aí, Marra? É por aí. E o Breyle ainda termina falando de reconstrução no Vasco, né? O Flamengo não passa por reconstrução. E se alguém quiser falar de reconstrução no Flamengo, vai falar, chegaram do De La Cruz, reconstrói um meio campo com a saída do Everton Ribeiro. Você está falando de coisa muito positiva. Agora, é óbvio que, do mesmo jeito que a gente falou aqui, de entrega, dessas coisas que fazem parte de clássico, e esse é o convite para o Vasco. De tentar equilibrar as coisas, porque existe uma distância, mas de tentar equilibrar com a entrega, com a leitura do jogo, objetiva, rápida, porque o jogo muda, a preparação é para o jogo. A gente sabe que o jogo termina no domingo à noite, e no domingo à noite vai ter ali, assim, o Flamengo ganhou, o Flamengo perdeu, o Vasco ganhou, o Vasco perdeu, e que isso diz muito pouco para dezembro. E hoje os objetivos não estão em dezembro. Talvez o objetivo do Flamengo. Até porque o Vasco chegou a ganhar do Flamengo no Campeonato Carioca na temporada passada. Sim, no ano passado. E não disse nada sobre o ano do Vasco. Mas o Emiliano fala sobre isso. O Emiliano fala sobre isso. Agora a gente não está falando de um produto final de temporada. A gente está falando de algo que, sinceramente, vai contribuir muito pouco para a escalada de 2024. É resolver um problema pontual, ganhar o clássico. Isso é que os dois precisam. E não pode se enganar também, Marra, caso o Vasco tenha um bom desempenho, consiga fazer esse equilíbrio de forças na base da vontade, da organização, falar, opa, ganhou do Flamengo, arranhou um empate e está resolvido. Exatamente. O Vasco já demonstrou carências de elenco nesses primeiros jogos de Campeonato Carioca, contra equipes mais frágeis. Perdeu para o Nova Iguaçu, mesmo com time misto, mas evidenciando que faltam alternativas além do titular. Não vai ser sanado o problema de elenco com uma vitória diante do Flamengo no Clássico. É importante, dá confiança, mostra o caminho certo do Ramon Dias, mas também não pode se iludir pelo fator clássico, que geralmente carrega um sentimento diferente por parte dos jogadores, e isso, de certa maneira, pode equilibrar a balança a favor do Vasco. É que não dá para a gente exigir um nível de maturidade do torcedor, dele entender, esse clássico é um teste. Não, Mas, de fato, é um teste, gente. Até, né, Pedro, o Emiliano Dias, ele, na última entrevista, a gente viu aí, né, ele falando assim, é vida ou morte. Mas aí eu acho que é mais no sentido como ele, como argentino vive o clássico, assim, não é, Marra? Uma expressão deles, assim, é jogar a vida, acho que é mais a expressão dele do que de fato vida ou morte esse jogo. Mas é porque no jogo do Nova Iguaçu ele falou disso várias vezes. Que essa é a forma que o Vasco tem que entrar em todas as partidas e que ali ele sentiu que decepcionou. Mas é entrar em todos os jogos. Se é para entrar em todos os jogos assim, num clássico e num clássico contra o Flamengo, mais ainda. Aí não tem acho que comprar essa ideia e vender essa ideia faz parte. Sim. Ele está certo. Aí não tem nem argumento e nem desculpa, não é, Pedro? Acho que vai mais no que o que o Marra disse, né? É mais uma tentativa de você mobilizar o grupo, porque você vem de uma derrota para o Nova Iguaçu. Por mais que você tenha poupado alguns jogadores, a atuação foi ruim, houve momentos ali de desatenção até, então é mais uma tentativa de você mobilizar
ligar o alerta e lembrar também a torcida, ó, estamos atentos aqui ao que está acontecendo e tem um clássico ali na frente contra o Flamengo, a gente sabe da importância e estamos aqui dentro bem mobilizados em relação a isso. Então é mais para passar o recado mesmo, porque é teste, é início de temporada, tudo bem, etc. Mas tem que classificar também no Campeonato Carioca, né? Tá passando ali o tempo. Se você perde um clássico, alguma coisa assim, o Vasco tem um jogo a mesma pontuação, mas um jogo a mais, do que o Flamengo. Então, se você tropeça novamente na tabela, falando em termos de tabela, né? O tropeçar, o verbo tropeçar, na tabela e depois encontra mais dificuldades, imagina se você fica fora de uma classificação para a reta final do Campeonato Carioca. O Vasco já sofreu momentos bem turbulentos no primeiro semestre do ano passado. Então, acho que eles entendem muito bem o tamanho disso para não levar para a sequência da temporada. Eu entendo, especialmente, quando o Pedro fala, especialmente pelo vazio no calendário. Porque aí você fica distante de uma competição, que é uma competição que é importante, porque é início da temporada e tal, mas eu não mudo absolutamente nada que o Vasco fez. Assim, então tá bom, joga com todas as feras, aí põe o Payet para jogar o início do campeonato estadual, ou vai para fazer amistosos que podem encorpar, que podem testar mais, como os que o Vasco fez. Eu faria a mesma coisa. Uhum. Isso dá uma perda de pontos no campeonato estadual. Cara, infelizmente, o Flamengo fez o mesmo. É que o Flamengo não perdeu tantos. E o Botafogo também. O Botafogo se complicou todo no campeonato estadual. E foi líder do Campeonato Brasileiro um tempão. Mas se a gente dormisse, acordasse e visse a classificação, o Botafogo terminou bem o ano. E o que tem nas entrelinhas disso? É que isso testa o nível de convicção da direção. Sim. Porque se daqui a pouco, o Vasco perdeu, o Vasco tá fora, o Vasco não vai... Aí começa aquela coisa. Gente, é o seguinte, precisamos justificar aí para alguém, porque estamos mal, vamos ficar... A justificativa tem que ser... A justificativa é o seguinte, a gente sabia o que a gente estava fazendo e pronto, vamos ter que contratar. É isso aí, esse é o ponto que o Bruno tocou. O Vasco ainda está em montagem. Contratou reforços, chegou João Vitor, Rojas, jogadores que, de certa maneira... dão profundidade de elenco, mas poucos jogadores ali para vestir camisa e resolver o problema do time e elevar o nível. Então, vem de uma base... Perdeu o Paulinho ainda, né? Exato, perde o Paulinho por lesão. Vamos comparar as opções que o Flamengo tem no meio campo com as do Vasco. O Flamengo tem Alan, Pulgar, Gerson, De La Cruz, fora o Arrascaeta. O Vasco tem Zé Gabriel, perdeu o Paulinho, o Jair... jogadores que estão em outra fase, em outro estágio em comparação aos jogadores do Flamengo. Nas pontas, por exemplo, há uma vantagem muito clara. O Vasco contratou David, Serginho, Rossi, mas são jogadores de uma prateleira abaixo. Não se compara. Ainda há um abismo de elencos entre Vasco e Flamengo. Aquela história da 777, o último clássico em desigualdade... falácia, balela. Hoje o Vasco precisa estar consciente das suas limitações até para ter chance de fazer um bom resultado contra o Flamengo. E para o Ramon Dias é isso, no espírito, vida ou morte, vamos ganhar, atitude, mas até na formação da equipe e até nas mexidas durante o jogo, tem que ser consciente dessas limitações para conseguir, de certa forma, igualar essa vantagem que o Flamengo tem em termos de qualidade. Ô Pedro, você mais cedo falou sobre a questão da arbitragem, né? Porque foi polêmica, principalmente envolvendo o Vasco nos 2 últimos jogos. E aí afasta um árbitro, afasta o outro. Como é que vai ser dessa vez, hein? Como é que vai ser feita a escolha, então? Pois ficava essa expectativa aí de qual seria o árbitro para esse clássico de domingo, né? Justamente por conta dessas polêmicas nos jogos do Vasco, né? Nos 2 últimos jogos, 2 árbitros afastados, Bangu e Nova Iguaçu, o Vasco reclamando bastante em relação a isso. Então, a FERJ decidiu que vai ter uma reunião agora às 2h30 da tarde, lá na sede da própria FERJ. Aí eles vão ter reuniões com os representantes de Flamengo e de Vasco. Eles vão conversar lá, vão ter currículos na mesa dos árbitros. Tem esse nome aqui, esse nome, esse nome. Vocês podem debater aí, escolher
o árbitro que vocês querem. Entraram em consenso? Beleza, então não precisa de nenhum tipo de sorteio. Se não houver um consenso, aí lá na sede da FERJ mesmo vai ser feito um sorteio com presença da imprensa, inclusive. Então a gente vai estar lá para conferir o que vai acontecer. Se vai ser um consenso entre os dois clubes ou vai ser necessário um sorteio para definir o árbitro que com certeza vai estar sob pressão nesse Clássico dos Milhões de domingo no Maracanã. Eu já vi de tudo. Agora, revelação de árbitro pra mim não vai. Boa! Porque o Pedro vai lá pra FERJ, ele vai ficar lá sentadinho na sala. Não, mas tem uma diferença. Ele vai descobrir... No chá revelação você não escolhe. Você não escolhe, é verdade. Não, mas ele vai... A revelação é pro Pedro. Se ele vai acompanhar no sorteio ou se já vai chegar com um árbitro... E a gente está falando só do primeiro clássico de um campeonato que vai ter vários. Eu acho que já está abrindo um precedente muito perigoso. Para daqui a pouco... para o daqui a pouco, do daqui a pouco, porque tem muito clássico, gente. E com muita história envolvida. E sem uma firmeza, sem uma convicção da FERJ, com a preocupação... Entenda, quando a FERJ sugere o acordo para que... Ela está falando o seguinte, eles é que decidiram. É isso. Eles Porque, é que assim, decidiram, não tem nada a ver com isso. E ela tem tudo a ver com isso. Marra, não vai resolver o problema, mas vai fazer com Achar que o os culpado. clubes... Não, e vai fazer com que os clubes não reclamem. Sim. Do tipo, deu algum problema na arbitragem? Foi você que escolheu. Você que quis esse, né? Isso é o atestado de incompetência da FERJ, incapacidade de melhorar a algum arbitragem. tempo a gente vai perceber, Breiler, que nós não vamos precisar de federações mais, hein? Olha, exato, os clubes vão... A gente decide a arbitragem, por que a gente não pode bancar essa estrutura também? Eu adorei chá de revelação de Vai árbitro. saber se eles vão se entender, né? Não, mas esse aí vai ter o chá de revelação. Ô, Bruno, eles se entendem no primeiro clássico. Depois... Mas tem mais muito clássico pela frente. Agora, imagina se é sorteado o que o Vasco queria, aí o Flamengo E tem... o que o outro Aí não ele fala quer. assim, ó, E o- era exatamente o que o Vasco queria, era esse, E tá Fluminense e vendo? Botafogo Aí tem estão... o vídeo da bolinha assim, mexendo. A do meio não mexe. E Fluminense e Botafogo estão observando. Falam, quer dizer que eles gostam daquele ali, né? Não, que momento maravilhoso. Puro suco de futebol brasileiro. Veja o comunicado da FERJ. Para o Clássico dos Milhões, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro convidou Vasco e Flamengo para a reunião às 14h30 na sede da entidade. O Departamento de Arbitragem apresentará currículos de árbitros para os representantes dos clubes que, de posse desses dados, analisarão e indicarão nomes para o sorteio. Caso haja consenso entre os clubes em torno de um só árbitro, o sorteio será dispensado, ficando este escalado para a partida. O sorteio, se necessário, será aberto à imprensa. A reunião é hoje, tá, galera? Às 14h30. Cara, eu vou falar um negócio para você. A arbitragem no Brasil é tão ruim que a gente chegou nesse nível, né? E não é só a arbitragem do Rio de Janeiro que é ruim, não. A de São Paulo, a de Minas, a do Rio Grande do Sul. De todo o Brasil, cara, a arbitragem no Brasil é um ou outro árbitro que se salva. Árbitro FIFA, hein? Eu tô falando de árbitros que apitam Copa do Brasil em jogos importantes, em clássicos importantes e também Campeonato Brasileiro. É um ou outro que se salva. Aquele melhorzinho ainda erra. Imagina esses árbitros de campeonatos estaduais. E eu vou falar para vocês, cara, não é só no jogo do Vasco que a arbitragem erra, no jogo do Flamengo, no jogo do Fluminense, no jogo do Botafogo, isso falando de Rio de Janeiro, mas no estado de São Paulo também tem muitos erros. Em todo o Brasil acontecem erros, né? Galera, saiu essa informação aqui no GE, cara, eu vou trazer para você sobre o Mateuzinho. O Mateuzinho bate o pé, ele quer jogar no Corinthians, ele insiste em jogar no Corinthians. É um desejo dele, é um gosto dele, já que o Corinthians está com os salários todos em dias, né, não atrasa direitos de imagem, o clube está perfeito, é um clube organizado, então o Mateuzinho quer ir para lá, tá? Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Contém ironia aqui no meu comentário, lógico. Vamos lá então para a matéria do GE. Diferença no pagamento e preferência mantém Mateuzinho no Flamengo, entenda. Valor oferecido por Botafogo e Corinthians é o mesmo, mas a oferta dos cariocas inclui quitação à vista. E o Flamengo prefere vender à vista do que vender parcelado, né? Ainda com futuro indefinido, Mateuzinho perde tempo no Flamengo em 2024.
as duas propostas de mesmo valor na mesa, de Corinthians e Botafogo, mas só as dos paulistas interessam ao jogador. E o que atravanca a negociação? A forma de pagamento e o relacionamento desgastado. É isso aí, cara. Os dois alvinegros oferecem 4 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais, mas o do Rio se compromete a quitar a negociação à vista. Além disso, John Textor e Rodolfo Landim estabeleceram excelente relação em 2023. No último sábado, o dono da SAF do Botafogo e o presidente rubro-negro assistiram juntos o empate por 1-1 entre Flamengo e Orlando City. Mateuzinho quer o Corinthians, mas os paulistas desejam pagar em 3 parcelas, uma primeira de 2,5 milhões de euros e outras duas que completam 1,5 milhão de euros. Como sabe que o Flamengo não gostou da proposta, Botafogo fica de stand-by e não desiste. Tá, então, cara, o que você acha sobre essas histórias, né? A arbitragem do Clássico dos Milhões, essa história do Mateuzinho. Cara, eu já falei, eu acho o seguinte, o Mateuzinho no Flamengo será reserva. Já o Mateuzinho no Corinthians será titular. Só que vai receber em dia salários e direitos de imagem? Não sei. Já no Botafogo, ele receberia em dia, porque lá no Botafogo agora tem dinheiro, né? Os caras compraram até o Luiz Henrique, né? Por 20 milhões de euros. Que loucura, hein? Pagaram 20 milhões de euros no Luiz Henrique. É muita grana. Eu achei loucura, mas isso aí também é um problema deles. Muito bem, cara. Dito isso, muito obrigado. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Saudações rubro-negras. Fui!